Oi, gente, mais uma vez voltando agora com o nosso podcast Foco Total. E a gente está aqui no intensivão, né? Tratando sobre muitas questões. E, assim, semana passada a gente falou sobre nutrição, sobre a importância da nutrição nos transtornos psicológicos, de modo geral, né? O que você come se transforma os aminoácidos e etc., se transforma em neurotransmissores e dão a possibilidade de você melhorar o seu comportamento, ou não, né? Dependendo do que você come. Aí tem que ter cuidado com a alimentação, né? A Ju esteve aqui com a gente, então foi maravilhosa. Ju, estou procurando academia ainda, viu? Quero fazer crossfit. Mudei por sua causa. E a gente tem o nosso patrocinador, a Premium, uma empresa de restaurantes industriais. Ela tem mais de 30 anos de experiência, então pense aí numa empresa com solidez no mercado. Também atende em 7 estados do Brasil, com muitos restaurantes. A Premium é uma empresa, inclusive, premiada. Você vê que o negócio é, né? É como eu, sou de chique, né, no interior da Bahia. Veja que tudo se conecta, né? Então, a Premium é uma empresa premiada nesse ramo. Você que tem uma empresa e precisa ali de uma cozinha industrial para servir uma boa alimentação aos seus funcionários, procure a Premium. A Premium surgiu em 1990, no coração da capital paulista. E desde então realiza projetos personalizados de restaurantes e serviços de facilities para mais de 500 clientes de todos os lugares do Brasil. Na Premium, o projeto dos sonhos é real. Saiba mais. Cássio, mas o que tem a ver uma empresa de comida, de restaurante industrial com transtorno mental? Para você ver a importância que essa empresa dá para o cuidado com as pessoas, né? Então, eu agradeço a Premium, porque vocês têm Premium dado para a gente a possibilidade de oferecer conteúdo bom, conteúdo de qualidade, conteúdo com verdade, né? Porque eu vou te dizer um negócio, a minha colega que está aqui, que vai falar comigo hoje, o nome dela, na verdade, assim, eu vou apresentar o nome dela, porque o nome dela, para mim, é escuta qualificada, não tem outro nome, né? É senhora Tainá Ravagnani, escuta qualificada. Porque, gente, tem um negócio, essa mulher tem um negócio, tem um negócio que os clientes dela amam essa mulher, né? Vão chegar ali para conversar comigo, eles amam a Tainá, porque, assim, E ao longo desse processo que eu tenho vivido assim, com a Tainá, a gente trocar figurinha, né? Ela faz muitos caminhamentos para mim, então eu faço as avaliações neuropsicológicas online. E ao longo desse tempo, uma das coisas que mais me chamou a atenção na Tainá é essa escuta qualificada. Que a gente tem muita dificuldade hoje em dia de encontrar profissionais que deem tempo para ouvir, compreender o cliente, compreender assim, as nuances daquilo que ele traz, né? E às vezes os clientes me comentam, né, da preocupação dela, de perguntar, de indicar uma questão importante, mas assim, de coração, né? Que a gente vê que acontece. Então está aqui. É a doutora Tainá Ravagnani, ela é psiquiatra em São Paulo, né? Aí em São Paulo, tá querendo me levar para São Paulo, né? E é um doce de pessoa. Eu assim, tenho maior carinho por essa mulher aqui. A gente não conhece pessoalmente ainda, né? Mas ela vai vir comer caranguejo aqui em Sergipe, e eu vou em São Paulo também, né? E a gente vai se ver pessoalmente. E aí, Thay, como é que você está? Melhor agora, depois dessa enxurrada de elogios. Meu Deus do céu, meu coração está transbordando. Verdades, ponto. E não são verdades secretas. Obrigada, e é totalmente recíproco, viu? Eu adoro você, adoro o seu trabalho, confio muito. Acho que a gente está fazendo uma parceria de sucesso. É verdade. Que dure para sempre. É verdade. Mas a gente hoje está com um tema espinhoso, né? Indelicado para falar, para tratar hoje, que é conversar um pouco sobre o transtorno bipolar dentro dessa cadeia aí que a gente tem de TDAH, autismo, os próprios transtornos de humor, né? A depressão,
a gente vai tentar, na verdade, fazer uma grande conexão aqui. E eu tentei fazer um roteiro para deixar as perguntas bem abertas, né, para a gente gente possa ter uma facilidade assim de liberar o que a gente tiver para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, você que está ouvindo, se prepara aí, porque a doutora Tainá ela vai trazer assim, essas questões para a gente sobre... Meu fone aqui. Vai trazer essas questões aí para a gente. Tá, mas me diga um pouquinho aí sobre a sua história na psiquiatria. Por que psiquiatria, Tainá? Por que psiquiatria? Por que você escolheu psiquiatria? Fala aí para mim. Você não me avisou que você ia me perguntar isso. Aí eu vou ficar 1 hora falando. Mas comece por aí. Eu vou responder, eu como uma boa TDAH, vou ser prolixa, né? Então, eu começo respondendo porque a medicina. Sim. Desde os 14 anos de idade, eu era, né, adolescente, eu estudei primeiro, eu comecei a estudar ciências, e aí tinha o sistema digestivo. E eu fiquei apaixonada, eu falei, meu Deus, que coisa linda! Né? Que fábrica maravilhosa, entra aqui, fabrica uma coisa ali, digere ali, sai ali, que coisa linda. Aí eu falei, eu quero ser médica. Pronto. Né? Ali foi o seu encontro com a medicina. Exatamente. E desde então... No estômago, né? Que é o segundo cérebro, né? Que as pessoas dizem aí. Exato, exatamente. Mas assim, é uma paixão que eu amo tudo. Eu gostava de cirurgia, eu gostava de tudo, só que a mente humana, ela comanda tudo. Uhum. Se a mente não tá bem, tudo vai escangalhar. É verdade. Né? E aí, assim, como eu sou apaixonada pelo ser humano, parece clichê, mas é verdade. O ser humano é cheio de mistérios e ele é o fruto do meio que ele vive. E aí eu gosto de saber a história da pessoa para entender por que ela desenvolveu determinado transtorno, a infância dela. Então, é uma série de coisinhas juntas que vão culminar na pessoa que está ali na minha frente, que vai ter uma história que mais ninguém tem. Isso. Então, eu amo ouvir as histórias. Começa por aí. É né? verdade. E são nas histórias... viu, gente? Eu escuto e eu não conto pra ninguém. É verdade. É verdade que nem pra mim, assim, que faça a avaliação, ela dá uma colher de chá. Ela diz assim, olha, encaminho. E aí pronto, né? Encaminho, tá aí. Bota lá um CIDzinho com interrogação para eu ter uma ideiazinha, mas ela não fala nada, vai lá, encaminho, né? Mas é verdade, Tainá. Eu também, eu acho que não é clichê se o que a gente vive é verdade. Porque eu acho clichê gente que fala, mas que não vive isso, né? Que fala sobre a mente, fala sobre a pessoa humana, mas não na prática, tem uma prática totalmente diferente, diversificada disso, né? Em relação ao transtorno bipolar, vamos começar a descascar esse abacaxi aqui, né? Para o público leigo, para as pessoas que estão aqui viajando na internet e caiu aqui nesse vídeo, né? Como é que você define o transtorno bipolar e o que seriam os principais sintomas de um transtorno bipolar? Como é que seria isso? Então, a gente tem os transtornos de humor. Então, a gente tem a depressão unipolar e aí a gente vai ter a depressão bipolar também. Uhum. E aí, por que é uma depressão bipolar? As pessoas acham que o bipolar é a pessoa que muda de humor de uma hora para outra. E não é de uma hora para outra. Não é essa pessoa que uma hora tá... E, inclusive, quero fazer uma campanha aqui para a gente parar de usar o termo bipolar para as pessoas que a gente está com raiva. Para uma questão pejorativa. Brigando. Né? Para uma questão pejorativa. Isso acontece muito, verdade. Exatamente. Então, assim, na verdade, é uma oscilação de energia. Mas não é energia mística, não, viu, gente? É energia de fazer, de viver, de mais ou menos isso? Energia da vida. Uhum. Então, como todo paciente chega para mim, eu gosto de explicar o que é o transtorno com um desenho que eu faço. E a partir do momento que ele entende o que é, aí ele consegue se identificar. Uhum. Então, como que é esse desenho? Eu vou tentar descrever esse desenho que eu faço. Certo. Uma linha no meio seria o humor normal. Tá. Abaixo dessa linha seria a depressão. Acima dessa linha seria a euforia. Certo.
Essa euforia é o que a gente chama de mania ou hipomania. Certo. As pessoas normais, coisa rara, vão oscilar aqui no meio. Vamos declarar logo isso, que não tem ninguém normal. Então Não tem ninguém normal. você que não é bipolar, que não tem ansiedade, Inclusive, que não quem fala que é normal, pode correr. E pode correr em outra coisa. Você que não tem depressão, não tem transtorno bipolar, não tem ansiedade. Não, eu não tenho nada. É porque você nunca foi no médico. Tenha certeza absoluta que você ainda não viu. Então você está falando do desenho. Tem uma linha. Tudo que está abaixo dessa linha é a depressão. É um transtorno, é um humor mais baixo, né? Humor deprimido. Um humor deprimido. E daqui para cima seria a euforia. Euforia. A energia também, uma energia mais baixa, uma dificuldade de fazer as coisas, uma falta de desejo, de vontade da vida. No outro, tá dando spoiler, homem. Quer viver muito. É mais ou menos isso? Isso. Pronto. Aí as pessoas normais vão oscilar aqui no meio. Momentos alegres, momentos tristes, ficam alegres ou tristes. Quem tem depressão recorrente, ela tá bem, de repente ela cai, depois ela melhora. Certo. Depois ela cai, depois ela melhora. Nunca daqui para cima, sempre daqui para baixo. Certo. O bipolar, ele tá bem, de repente ele cai, melhora, e de repente ele sobe. E ele pode subir aqui ou aqui. Se ele subir aqui, seria a mania, que é o máximo da euforia, e aqui embaixo a hipomania. O prefixo hipo significa pouco, então é um pouco de euforia. A diferença daqui para cá é a intensidade e prejuízo dos sintomas. Entendi. E basicamente quais seriam esses sintomas? Dias de dormir pouco e não sentir cansaço, pensamento acelerado, aumento da coragem e da impulsividade, pode ter compulsão por compras, pode ter aumento do apetite sexual, pode ser uma energia produtiva, que a pessoa quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e consegue fazer, e pode ter uma autoestima elevadíssima. Nossa, eu sou o cara, eu vou dominar o mundo, ninguém sabe nada, todo mundo é burro, só eu sei das coisas. Pode ser uma energia com irritação, que a pessoa tá com muita energia, dormindo pouco, sem sentir cansaço, mas tudo irrita muito. Não é um humor deprimido, é um humor irritado, é isso? O humor elevado. O humor elevado em hipomania, só que com irritação. Certo. E pode ser uma energia com ansiedade. O pensamento está tão acelerado que o corpo não dá conta de acompanhar a velocidade do pensamento e trava. Entendi. E aí vem crise de ansiedade. E pode estar triste e acelerado ao mesmo tempo. Se eu olho a fotografia do momento, eu posso achar que é um transtorno misto ansioso-depressivo. Certo. Mas se eu olho o filme, eu vejo que tem momentos para baixo e momentos para cima, eu vejo que ali é um estado misto bipolar. Entendi. E é por isso que a gente tem que escutar a história do cliente, né? Quando o cliente traz, fazer as perguntas corretas, né? Porque é aí que você vai diferenciar um transtorno de outro, né? Exato. Eu geralmente costumo dizer, tá, na primeira sessão de avaliação psicológica, eu costumo dizer assim, olha, o diagnóstico de transtorno mental, você não tem como ir lá na farmácia e dizer, olha, colhe aqui o sangue, vê se eu tenho bipolaridade, vê se eu tenho aqui esquizofrenia, vê se eu tenho TDAH, né? Não vai conseguir fazer isso. A avaliação é clínica, você chega lá com... meus sintomas são isso aqui. É vermelho, tem um botãozinho no meio, tem uma luzinha piscando embaixo. Olha, quando eu rolo esse botão aqui, o meu computador mudou. Então, logo eu vou entender e classificar esse objeto como um mouse, porque não é um copo, porque não tem água aqui dentro, porque não serve para pôr água. E se eu rolo, o computador mexe ali e tal. Então, é mais ou menos isso, né? Quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente vai caracterizando aqueles sintomas, o fenômeno que a gente chama, que o cliente traz, e aí é que a gente começa a montar o quebra-cabeça, né? Exatamente. É muito complicado pensar no transtorno bipolar e há uma dificuldade. Uma coisa que você colocou, a pessoa que muda de humor ao longo do dia, ela é uma pessoa bipolar? Não. O borderline muda de humor durante o dia, o bipolar não. O TDAH também muda de humor durante o dia. Muda de humor também. O bipolar não é isso? O bipolar não. Isso é uma coisa importante de se dizer, né? Assim, doutora, porque, veja, a grande maioria das pessoas acha que o transtorno bipolar é só a mudança de humor. Não é. E tem uma coisa importante.
Às vezes a pessoa vem se justificar e falar, mas eu oscilei assim porque aconteceu tal coisa. Eu oscilei assado porque aconteceu tal coisa. Então eu só oscilo quando tem gatilho. Certo. Mas todo bipolar vai oscilar com gatilho. Uhum. A diferença é que um gatilho, o que vai ser gatilho para mim não vai ser gatilho para você. Entendi. Mas nós somos frutos do meio. Cada um, essa não interação existe ninguém igual a ninguém. Eu vou ter características ali que vão denominar aquele transtorno, mas não existe uma pessoa com esse transtorno igual a outro. Claro. Então, o que vai abalar uma pessoa e que vai desencadear uma crise de depressão nela, não vai ser a mesma coisa para uma outra pessoa. Então, Entendi. cada ser é único. Eu tive um contato, esse bipolar mais característico, porque a gente tem um bipolar, assim, que fica mais difícil, né, como eu acabei falando, mas assim, esse bipolar característico que tem momentos de energia muito baixa e aí depois ele tem um momento de energia muito alta, né, e ele fica oscilando entre esses dois movimentos. Eu tive uma experiência com esse bipolar antes de entrar na faculdade de psicologia até. Eu conheci uma pessoa que tinha esses transtornos e era muito difícil para a comunidade onde ele estava inserido lidar com o movimento. Porque, veja, ele mexia com a comunidade inteira. A comunidade inteira se sentia tocada porque, o que você falou, essa pessoa se colocava, por exemplo, num lugar de poder, né? Então, chegava assim nos lugares onde não era nada e começava a mandar. Arruma isso aqui, resolve isso aqui, não sei o quê. Não era nada. Não era nada daquele lugar, assim. Imagina, entrava num clube e dizia, não, comece a resolver isso aqui, comece a fazer isso aqui, e tomava decisão, comprava. Assim, comprava... Dá um prejuízo, né? Isso, né? Assim, comprava e dizia, não, vou fazer isso. E agora entra no meio para você ver o que era que acontecia. E a família sofria muito, a comunidade sofria muito, porque era uma pessoa muito querida. Né? É uma pessoa muito querida. Então, assim, e é uma pessoa que, quando eu particularmente conheci, meu Deus, uma pessoa muito querida, Tainá, assim, muito acolhedora, muito cuidadosa e tal. Mas quando entrava em mania, sai da frente. Sai da frente. Tem assim. algumas nuances que eu queria acrescentar também, Cássio, que também fazem parte da definição. Desculpa te interromper, senão eu vou esquecer. Fala. Tem coisas que vão me chamar a atenção para uma bipolaridade, que são algumas características. Por exemplo, a depressão bipolar, ela tem características de depressão atípica. E o que seria uma depressão atípica? O típico na depressão é a pessoa ter insônia e perda de apetite. Certo. A depressão atípica, a pessoa tem aumento do sono e aumento da fome. Então, a depressão bipolar, ela é atípica. Então, a tendência, justamente por ter muita variação de energia física, do mesmo jeito que tem a energia elevada, que a pessoa fica até com o aumento da agitação psicomotora, que seria uma maior movimentação física, que pode confundir com o TDAH, com a hiperatividade, a gente vai falar mais disso. Tem a baixa de energia, que a pessoa fica com o corpo pesado, ela só quer dormir, ela não quer fazer nada, tem um aumento de apetite, são coisas... E outra coisa também é o uso de antidepressivo. Por exemplo, a depressão bipolar, ela não vai melhorar com antidepressivo. Ou ela vai ficar bem por um tempo, depois vai cair, ela vai continuar oscilando, ou ela pode fazer o que a gente chama de virada maníaca. Ela está na depressão e ela ir para o polo da euforia por conta da introdução de um antidepressivo. Da medicação. Então, essas coisas, quando acontecem, nos chamam a atenção para uma depressão bipolar. Entendi. Para uma bipolaridade e não para uma depressão comum. Entendeu? Veja, tem isso que você está colocando muito importante, aí eu vou pegar o ganchinho para o TDAH e a gente já entra na próxima pergunta, eu já vou entrar na próxima pergunta para você, que é uma questão que, com o TDAH, a gente tem muito. Por exemplo, o TDAH ele tem essas mudanças de humor, essas baixas. É recorrente, por exemplo, a ansiedade, devido à quantidade de pensamentos acelerados que essa pessoa tem e a história de fracasso. A história de fracasso, de tentar ler um livro e não terminar, de começar um projeto e não finalizar, de fazer
uma faculdade mudar de faculdade, de querer muito isso e começar empolgado e no meio do caminho parar. Então, assim, essas pequenas somas de situações onde eu não fui uma pessoa muito boa, onde é o lugar do não, né? Então, vão gerando em mim uma consciência de que eu não sou, de que eu não posso, de que eu não consigo. Então, veja... síndrome do impostor isso, também, né? justamente. Que diante de uma situação, por exemplo, de uma situação... E aí eu vou ter ansiedade. Por quê? Porque como é que eu, que não sou, vou estar num lugar onde precisa ser? E aí eu vou ter esse medo do futuro, esse medo de como é que eu vou encarar, como é que vai ser isso aqui, como é que vai fazer e tal. E aí esse TDAH vai, muitas vezes, desculpa, consultório médico, e ele é tratado só como ansioso, só como um depressivo. Eu digo só porque, claro que a gente não... A depressão já é um grande problema, a ansiedade já é um problema, mas imagina alguém... Mas a raiz não é identificada, né? Isso. E não é tratada, porque o antidepressivo, ele tem um aumento da serotonina, né? E o TDAH não tem, na verdade, uma necessidade de serotonina, né? Ele tem uma necessidade específica de dopamina e noradrenalina, né? Agora, veja, e ele toma o remédio, e aí você falou isso muito bem com relação a uma pessoa bipolar. Ele toma a medicação e durante um tempo ele fica bem. E depois o remédio não consegue mais manter isso, porque esse padrão não é caracterizado pela falta de serotonina ou pela baixa de serotonina, né, no cérebro. Então, veja, inclusive, o Eric, né, quando eu fui diagnosticado com TDAH, o Eric que foi, assim, que fez esse diagnóstico no primeiro momento e tudo, veja, eu já me tratava como uma depressão, como distimia. Eu tinha uma depressão que recorrentemente acontecia. Eu ficava bem, bem, tomando antidepressivo, de uma hora para outra, tomando medicação, pá! E aí caía, assim. Então achava-se que era uma distimia. Quando eu comecei a tomar medicação para o TDAH, até essa depressão e a ansiedade, elas foram se diluindo, né? Com a medicação, com o uso da medicação correta, né? E aí vem a pergunta: como é que a gente pode diferenciar, né, o TDAH, semelhanças, diferenças entre TDAH e bipolaridade, depressão e bipolaridade? Como é que a gente pode fazer isso assim de um modo mais específico, né? Quais são as diferenças e semelhanças entre os dois? Bom, vamos lá. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que foi tratada como bipolar e ela é TDAH, na verdade, né? Então, assim, primeiramente, o que eu faço no meu atendimento? É muito fácil você diagnosticar depressão e ansiedade. Eu tô triste, tô ansioso. Parabéns, vou te dar um antidepressivo. Não. Eu preciso entender todas as nuances da pessoa para entender se existe algum transtorno de base que está causando aquilo ali. Entendi. Então, a primeira coisa, ouvir a história, né? E aí, quais são essas características? O que eu vou analisar num atendimento, por exemplo? Por exemplo, a pessoa, ela é bipolar. Eu já percebi que ela é bipolar. Mas será que ela é só bipolar? Ou ela tem mais alguma coisa? Então, quando ela está bem, o pensamento dela também é acelerado? Quando ela está deprimida, o pensamento dela também é acelerado? Por quê? Porque no TDAH, o pensamento é acelerado. A pessoa não para de pensar hora nenhuma. Sim. E é muito parecido os sintomas de hipomania para uma hiperatividade. Lembrando que não é todo TDAH que vai ter hiperatividade. Mas na hipomania, a pessoa é impulsiva. Ela vai gastar muito. Ela vai ter irritação. O TDAH, ele tem o pensamento acelerado, ele é impulsivo, e aí pode coincidir dele também tá gastando muito. Mas será que ele está gastando muito por causa de uma hipomania ou porque ele é TDAH? Ele não tem controle, não sabe se inibir. Exatamente. Aí eu vou para a infância dele. Quando você era criança, você conseguia prestar atenção nas aulas chatas? Mas tem que ser nas chatas, porque na legal, o TDAH que ele gosta, ele vai ele vai embora. Né? Ah, não, eu não prestava atenção nas aulas chatas. Aí
já me acende o alerta. Outra coisa, na hipomania e na depressão, a atenção vão estar diminuídas. Então, não tem como você prestar atenção em alguma coisa se o seu pensamento está super acelerado por conta de uma hipomania ou se ele está lentificado por conta de uma depressão. Sim. Então, eu vou diferenciar pensando na infância e nos momentos que a pessoa se sentiu melhor. Aí a gente vai analisar essa atenção e vai analisar quais são os comportamentos fora desses picos para cima e para baixo. No momento em que você sentia que você estava na linha, né? Que você não estava nem abaixo da linha, nem acima da linha. No momento que você sentia, não, eu estou na linha. Então, nesse momento, como era o pensamento, né? Era acelerado, então a gente já começa a pensar no TDAH aí, né? Se a gente pensar que na depressão a pessoa também está com a mente acelerada, mesmo deprimido, me chama a atenção. É verdade. É verdade. E aí, no caso, é interessante, às vezes, a gente esperar, eu acho que vai ser uma das próximas perguntas. Isso. A gente esperar para tratar, primeiro estabilizando o humor. Então, eu estabilizei o humor. A pessoa, nossa, agora eu tô ótima, não tô acelerado, não tô ansioso, não tô deprimido. Mas a minha atenção tá uma porcaria, não consigo prestar atenção em nada. Ficou um transtorno ali que tá sem tratar. Aí eu vou introduzir uma medicação para um TDAH. Após a avaliação do Acácio, é óbvio. Eu não vou avaliar sozinha, eu não sou nem doida. Aí, beleza. Só que é importante frisar que o tratamento do TDAH pode desencadear crise de euforia no bipolar. Então, se eu identifico um TDAH sem identificar a bipolaridade e vou tacar um Venvance na pessoa, vixe Maria, ela vai gastar, ela vai comprar, ela vai ficar acelerada, vai ficar doidona. Então, eu preciso olhar todos os transtornos possíveis, começar estabilizando o humor, para daí pensar em tratar um TDAH com humor estabilizado. Porque aí a gente vai definir o que é de base e o que é comorbidade, né? Que a gente chama comorbidade, seria o primo que vem visitar, né? No meio da doença. Veja, a gente, meia hora passa assim, que parece que nem começou ainda, né? Mas já passou meia hora. E a gente vai encerrar, né? Faltam 3 minutos, mas a gente já vai encerrar. Tá, eu queria te agradecer por estar com a gente nesse momento aqui. E a gente já começou bem, né? Semana que vem a gente vai falar coisas importantes. Por exemplo, a gente vai falar sobre o diagnóstico e os desafios do diagnóstico. Como é isso? Como é o tratamento do bipolar? Como é o tratamento do TDAH? Né? Qual é o impacto que essas questões têm na vida da pessoa? E a gente vai ver aí mais algumas questões práticas, né, de como lidar com uma pessoa com TDAH, como lidar com a pessoa bipolar. A gente vai ver isso na próxima semana com a doutora Tainá. Muito obrigado, Tainá, pela sua presença. E aí a gente já vai se ver semana que vem. Obrigada, Cássia. Foi um maior prazer, uma honra poder estar aqui colaborando com essas informações. Um beijo. Um beijo. Semana que vem a gente volta.